Pelo conceito inicial da própria palavra prefiguração, o que significa isso? A etimologia dessa palavra, pré, significa antes, figura, imagem. Prefiguração seriam aquelas imagens que antecedem uma realidade. Quando se fala de prefiguração da igreja, significa aquilo que aconteceu antes de ela ser instaurada, instituída, realizada, visibilizada no mundo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais que antecederam, que prepararam, por assim dizer, os sinais que já anteviam, que já indicavam, que já sugeriam que mais para frente tal realidade se concretizaria. Deus sendo eterno, é praticamente tranquilo e lógico a gente pensar que desde sempre ele pode ter pensado isso, já sendo que ele é eterno, ele pode ter essa ideia desde sempre. Onde que a gente encontra indícios para a gente tentar entender o projeto de Deus para a igreja, vamos chamar talvez de esboço do que a Igreja Católica é, sua missão, sua função e toda a realidade, tanto teológica como pastoral, enfim. Onde que a gente encontra esses indícios para conseguir afirmar que realmente Deus pensou a igreja há muito, muito tempo antes da igreja existir como instituição? No prólogo do Evangelho segundo João, a gente tem a resposta. O primeiro versículo do quarto Evangelho é: no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Certo. Mais na frente, ainda no mesmo primeiro capítulo, é dito que tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Ele não é apenas aquele por meio do qual o Pai, na força do Espírito, faz todas as coisas, mas também ele é o modelo, ele é o protótipo de toda a criação. Portanto, já antes que o mundo fosse criado, esse projeto estava no coração de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E tudo o que Deus faz, ele, na sua ciência divina, já vislumbra eternamente. E dado que a igreja é a obra-prima da redenção, ela é a realidade idealizada por Deus do ponto de vista da criação decaída pelo pecado. Então se pode falar no particípio feminino de algumas palavras que são cruciais para nós compreendermos esse plano de Deus. A igreja, no seio da eternidade, ela é projetada. Certo. Depois ela é prefigurada, depois ela é preparada, depois ela é instituída, depois ela é visibilizada e depois ela é consumada. A consumação plena da igreja é na glória. Então, são etapas, por assim dizer. Não se pode falar de etapa na eternidade, mas o princípio último dos primórdios da igreja, o coração de Deus. Deus projeta a igreja. Antes que o mundo fosse criado, Deus já concebeu a igreja, como concebeu toda a criação. E a criação foi realizada em vista da igreja, que é a obra da criação reconciliada pelo sangue de Cristo após a queda do pecado, a queda dos nossos pais, que teve consequências tremendas na história da humanidade. O senhor citou João, no princípio era o verbo, e, se não me engano, esse texto foi escrito em grego. E existe, inclusive, no original, a palavra arché, que é em grego, de onde vem, por exemplo, a palavra... Princípio. Princípio, exatamente. Que era uma discussão antiga de filosofia pelos filósofos gregos que procuravam como se fosse o princípio de todas as coisas, ou o princípio elementar de todas as coisas. E tem uma resposta direta para essa arché, que seria o próprio Cristo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não tem como fugir, é o próprio Cristo. Nesse sentido, de início e ser o próprio Cristo, fica um pouco... alguns caminhos que a gente precisa percorrer para entender, e eu queria perguntar isso para o senhor, como a gente faz para entender, então? Onde estamos tratando da prefiguração do próprio Cristo e onde estamos tratando da prefiguração da própria igreja? Perfeito. É possível fazer essa distinção? Sem dúvida, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é com a Bíblia. Certo. E a melhor palavra que interpreta uma palavra de Jesus é outra palavra de Jesus. No capítulo 1 do Apocalipse de São João, nós temos isso de forma bem explícita. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O arché de Gênesis capítulo 1, versículo 1, en arché theos, no princípio Deus, en arché logos,
no princípio era o Verbo, nós temos a resposta. De fato, o princípio do prólogo do Evangelho segundo João é a pessoa de Jesus, certo. E ele mesmo diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas nesse caso, já pensando que uma verdade de fé, que a igreja é o corpo místico de Cristo, nesse sentido, a prefiguração dessa igreja em relação a Cristo, corpo místico, e a presença real de Jesus, as coisas estão interligadas, as coisas estão juntas nesse sentido, né? Sim, por causa de um único versículo da carta de São Paulo, apóstolo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. Essa frase denota exatamente a união intrínseca entre a cabeça e o corpo. Não se pode conceber a cabeça sem o corpo. Uma cabeça sem um corpo é uma cabeça morta e o corpo também. Ora, o mistério da encarnação significa isto. Os padres da igreja diziam que aquilo que não foi assumido não foi redimido. É no mistério da encarnação do Verbo que nós compreendemos a unidade profunda entre Cristo, cabeça, e a igreja, que é o seu corpo. Cristo, esposo, e a igreja, que é a esposa. E todos nós somos batizados, fazemos parte desse corpo. Sim, perfeitamente. E então, nesse sentido, é correto pensar assim, o senhor me corrija se eu estiver errado. Cada um de nós, enquanto batizados, mesmo seus ministros, enfim, toda a estrutura da igreja, cada um de nós da maneira que somos, Deus pensou sempre nesse sentido que nós um dia não seríamos dessa maneira, e isso fazia parte do plano de salvação? Sim, o profeta, a vocação do profeta diz exatamente assim, antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te concebi, eu te consagrei. Toda a criação, antes que ela viesse à existência, já era concebida, já era querida, já era amada pelo Deus eterno. Na sua ciência infinita, antes de nos criar, Deus já nos ama, Deus já nos deseja, Deus já projeta no seu coração aquilo que nós haveríamos um dia de ser. E a finalidade da criação é conhecer, participar da vida de Deus, conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, servi-lo, proclamá-lo e participar da sua vida. Tanto é que o final da Bíblia não fala apenas da renovação dos seres humanos. O Senhor Deus é muito claro, citando o profeta, eis que eu faço novas todas as coisas. E fala também de um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a consumação da criação não vai considerar apenas a felicidade sem fim para os homens, mas todas as criaturas, porque aquilo que Deus cria, Deus não cria para destruir. Nesse sentido, parece que aumenta em nós a responsabilidade em relação ao batismo. Parece não, é como se a gente tornasse presente de uma realidade maravilhosa e eterna, né? Sem dúvida. No final do Evangelho segundo Mateus, Jesus dá uma ordem que é muito sugestiva e que Santo Antônio de Pádua levou ao pé da letra. Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é a todos os seres humanos, é a toda criatura. Santo Antônio de Pádua pregava aos peixinhos, pregava aos pássaros. Aquela famosa passagem dele. Pois é.